Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Vinícius. Eu tenho 24 anos, eu sou de Ribeirão Preto e eu sou aluno do terceiro período de medicina e eu vou ser um dos professores da frente de matemática. Junto comigo vai ter a Isabela na frente 2 e o Daniel na frente 3. Então eu sou o professor da frente 1 e provavelmente eu vou estar dando aula para vocês de 3 em 3 semanas. Às vezes pode mudar um pouco, mas esse daí vai ser o usual. Então, queria falar com vocês também a importância da matemática no Enem. É uma matéria que geralmente você consegue notas altas com menos quantidade de acertos, porque ela é uma matéria considerada um pouco mais difícil. Então, se você acerta as questões fáceis, você já consegue aumentar seu TRI. Então eu vou explicar mais um pouquinho do que é o TRI. O que é um TRI? O TRI é o sistema de pontuação que o Enem usa para te dar nota. Então é por isso que você às vezes acertou 25 questões em matemática e tirou 780 e tirou 800. Mas você acertou 35 questões de português e tirou 650. Isso que o TRI faz. Por quê? Porque matemática tem umas questões que ninguém consegue fazer. E o que acontece com as questões? Ah, professor, ela vale mais. Não, não vale mais. Ela vale menos. Como ninguém conseguiu fazer, essa questão não vale quase nada. Então, matemática, você acerta 25 questões, mas você acertou as 25 questões fáceis, as que o Enem considera como matéria básica, que você tem que ter para o conhecimento de vida. Então essas 25 questões vão te dar 800 pontos no seu Enem. Isso é importante do Enem. É você garantir as questões fáceis. Viu que é uma questão difícil? Deixa para o fim. Às vezes você está fazendo sua prova e chega no final da prova, você está fazendo tudo na sequência, não consegue pular uma questão. Chega no final da prova e, puta merda, tive que chutar 10 questões fáceis. E aí? Você pode ter acertado 20 difíceis. Teve que chutar 10 questões fáceis. Às vezes as 10 últimas questões da sua prova que você teve que chutar eram 10 fáceis. Às vezes as 15 últimas, as 15 eram fáceis e estavam todas as difíceis no começo da prova. Se você tivesse pulado e feito as fáceis, sua nota ia estar lá 100, 200, 300 pontos mais alto. Então eu quero que vocês tenham carinho por isso. Então, muitos exercícios aqui eu vou falar, ó gente, vou colocar o exercício aqui pra gente resolver, mas vou falar, ó gente, o que você faz aqui quando chega nesse exercício? Pegadinha, você pula. Puta exercício difícil, deixa pro final. Se não deu tempo no final, foda-se, chuta. Não é esse exercício que vai baixar sua nota. Então, sim, sem enrolar muito, vamos começar a aula. Nossa primeira aula é de conjuntos numéricos. Então, vamos lá. O que são conjuntos numéricos? E aqui eu vou usar um exemplo e eu espero que vocês entendam por meio desse exemplo o que eu quero dizer. Conjuntos. Você tem um conjunto de roupas, conjunto de verão, conjunto de primavera, conjunto de outono e conjunto de inverno. Isso é um conjunto. Só é isso. Não tem muita explicação. O que é um conjunto de inverno? É um tênis, uma meia, uma calça jeans, uma camiseta de manga comprida e uma blusa. Às vezes um gorro, uma luva, um cachecol. Esse é um conjunto de inverno. E vamos lá. Um termo que a gente vai ter na nossa frente, além de conjunto, é subconjunto. O que é um conjunto ou um subconjunto? Eu expliquei usando um exemplo básico para vocês o que é um conjunto.
Mas o que é um subconjunto? Eu não vou ler ali agora para vocês, porque eu acho que é um jeito meio difícil de entender. Conjunto que está contido em outro, cujos elementos pertencem a outro conjunto. Então, vamos com um exemplo. Você tem seu conjunto de outono. Vamos lá. É o seu tênis, a sua meia, a sua calça jeans, mais uma camiseta de manga comprida. Você não precisa de uma blusa, de uma touca, uma luva. Então, a gente vai usar o exemplo de novo do conjunto de inverno. O que é? A meia, o tênis, a calça jeans, a camisa de manga comprida, mais uma blusa em cima, a touca e a luva. Vocês perceberam que o conjunto de outono que eu acabei de citar aqui agora, ele faz parte do conjunto de inverno? Todas as peças que eu falei do conjunto de outono são do conjunto de inverno? Então, esse conjunto de outono que eu acabei de citar para vocês é um subconjunto do conjunto de inverno. Por quê? Tanto a meia, como o tênis, como a calça jeans e como a camisa de manga comprida está dentro do conjunto de inverno também. E por que o subconjunto de outono que eu citei agora é um subconjunto do conjunto de inverno? Porque todos os itens que eu falei agora se encaixam no conjunto de inverno. Mas o conjunto de inverno tem a touca, tem a luva, tem o cachecol e tem a blusa. Esses itens que eu falei agora não estão no conjunto de outono. Por isso, o outono que eu citei, conjunto de outono, é um subconjunto de inverno. Mas o conjunto de inverno não é um subconjunto de outono. Assim, é um exemplo bobo, eu sei que foge um pouco da realidade, porque tem questão de moda, de tudo. Mas é só para vocês entenderem o que eu quero falar. Para vocês entenderem aonde eu quero chegar quando eu chegar a falar em números, chegar a falar dos conjuntos numéricos, para que vocês consigam assimilar o que eu estou falando. Então, vamos lá. Agora, eu vou passar uns símbolos para vocês que são usados muito, muitas questões de matemática que vão te perguntar e vão usar esses símbolos que eu quero facilitar para vocês. Primeiro, a gente vai ali, pertence, que é esse ezinho aqui, ó. Não vamos ler. Vamos chegar aqui, ó, nessa parte aqui. Ai, meu Deus. Por exemplo, IEA pode ler-se como? Ih, já me perdi. Quando vocês verem isso nos enunciados, eu quero que vocês lembrem disso, porque eu vou deixar bem explicado aqui e eu espero que vocês absorvam do jeito que eu vou explicar. Vamos lá. O conjunto de roupas do outono e pertence ao conjunto de roupas de inverno. É isso. Você vai ver isso aqui, você pode ficar doido. Nossa, que é isso? Não, vamos com calma. Vamos lembrar o que é isso aqui. Isso aqui é pertence. Então você vai ler. Então, I pertence a conjunto de roupas de outono, pertence ao conjunto de roupas de inverno. É isso. Quando chegar em números, vocês vão ver que o número 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. 3 pertence ao conjunto dos números naturais. É isso. E o mesmo é o outro sinal, o sinal de não pertence, que é o ezinho com risquinho dentro. Então, vamos lá. O conjunto de verão, chinelo, bermuda, regata. E o conjunto de inverno, blusa, touca,
Ei. Então vamos lá. O conjunto de inverno não pertence ao conjunto de verão. A touca, a luva, seu cachecol não pertence ao conjunto de verão. É isso que quer dizer esse símbolo. E agora aqui a gente tem mais dois símbolos aqui, que é um Czinho e um Czinho ao contrário. Contido e contém. Esse aqui a gente vai ler. Se o conjunto A, se o conjunto de outono é um subconjunto do conjunto de inverno, dizemos que o conjunto de outono está contido no conjunto de inverno. É isso. Aqui, ó. O Czinho quer dizer isso. E aí a gente pode falar essa frase de uma maneira inversa. Que o conjunto de inverno contém o conjunto de outono. B contém A. É isso. Então, quando chegar no enunciado, que a gente vai ver bastante exercícios, eu quero que vocês vejam esses símbolos e não fiquem perdidos. Leiam, finge que você está lendo. Finge que não é um símbolo, finge que é uma palavra. I pertence a A. 3 pertence aos naturais. Outono pertence ao inverno. Pronto. O primeiro conjunto que a gente vai ter, que eu vou apresentar para vocês, é o conjunto dos números naturais. Então, deixa eu pegar uma água aqui. O que é o conjunto dos naturais? Quando ele surgiu? Como ele surgiu? Surgiu da necessidade de você começar a contar. Contar coisas. Ah, eu tenho aqui 3 sacos de feijão, eu quero trocar por uma vaca sua. Antes não tinha moeda, não tinha dinheiro, as coisas eram na base da troca. Foi daí que surgiu. Ah, eu tenho 100 cabeças de vaca. Necessitou de números para que você pudesse contar. Então, o que são os números naturais? São os números aqui, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí continua. São os números que você conta. São os números que você vai contar a sua idade. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, tenho 100 anos. Nossa, tem um professor lá no cursinho que já tem 253 anos. É um número natural. Já tá contando. Vamos lá. Bom, uma coisa. O que quer dizer esse N aqui? Puta merda, o que é esse N? N nem é número, professor. Isso aqui quer simbolizar qualquer número natural nesse contexto. Então é um número qualquer. É só isso. Às vezes você vê um número ali no meio, fica perdido, é só para simbolizar. Quer dizer que ele pode ser qualquer número. Para dizer que isso aqui vai até o infinito. Então olha aqui, isso aqui pode ser 1000, pode ser 5000, pode ser 1.000.000, pode ser 2.000.000. É só para simbolizar. E aqui são os subconjuntos importantes dos naturais. O que é um subconjunto mesmo? Ele faz parte, todos os itens dele fazem parte do conjunto principal. Então vamos lá. A gente tem o conjunto dos naturais não nulos, que é esse N aqui, ó. Esse N com asterisco. O que é esse asterisco? O que é um número não nulo? Então vamos lá. O que é um número nulo, primeiro? O número nulo é o 0. Então, conjunto dos naturais não nulos. São todos os naturais que eu falei para vocês, menos o 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e daí vai. Menos o 0. E a gente tem mais 2 subconjuntos importantes, que são os números naturais pares e o conjunto dos números naturais ímpares. Ai, professor, aqui tá diferente.
por que aqui tem um 2n ao invés? Não era n, professor? Então a gente vai um pouquinho de matemática básica agora para explicar o que é esse 2n. Por que 2n? Vamos lembrar que aqui, ó, n pertencente aos naturais. Então, o que é esse 2n? Se você pegar qualquer número natural e multiplicar por 2, qualquer número, pensa aí, 51 vezes 2, 102. 74 vezes 2, 148. 13 vezes 2, 26. Então, todos os números que você multiplica por 2, todos os números naturais, eles são pares. Então, esse 2n aqui é só uma representação de que ele está falando em números pares. Só isso. Não precisa espantar, não precisa nada. E aqui, professor, que está diferente de novo, que virou 2n mais 1. O que quer dizer isso? É a mesma coisa. Se 2n, em que n pertencente aos naturais, é um número par, se você pegar qualquer número par, escolhe aí qualquer número par, e somar mais 1, ele vira um número ímpar. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Sempre vai alternando. Então, se você tem um número par e soma mais 1, ele obviamente virou um número ímpar. E é isso aqui que quer dizer esse 2n mais 1. É só para representar que é um número ímpar. Então não precisa ficar perdido quando você vê isso. Lembra que é um número ímpar, só. E agora a gente vai passar para o próximo conjunto de números inteiros. Ele é representado aqui, ó, por essa letra Z maiúscula. Então, nos enunciados vocês vão ver esse número Z, que quer dizer inteiros. Vamos ler aqui. O conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos. O que é isso? São todos os números naturais e seus opostos. O que são os opostos? 2. Qual é o oposto de 2? Menos 2. Qual é o oposto de 10? Menos 10. Qual é o oposto de 1000? Menos 1000. Então, são todos os números naturais e os negativos. Então, vamos lá. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Até menos infinito e até mais infinito. Desde que seja um número natural. E aqui, subconjuntos importantes também dizer. Esses daqui são bem importantes porque muitos enunciados colocam eles e você vai precisar para responder. Então vamos lá, nomenclatura que a gente já aprendeu. O que são inteiros não nulos? Que é o símbolo do asterisco aqui que a gente viu. Inteiros não nulos são os inteiros diferentes de zero. Professor, por que está escrito inteiros não negativos ao invés de inteiros positivos? Não é a mesma coisa? Não. Você pode ver aqui, ó, inteiros não negativos. E aqui, inteiros positivos. Qual é a diferença? O zero. O zero não é um número negativo nem positivo. Então, se ele faz parte do conjunto, você não pode chamar todos os números desse conjunto de negativos. E também não pode chamar todos os números desse conjunto de positivos. Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Inteiros mais. A gente está vendo um asterisco aqui? Tem um asterisco? Não, professor. Então, ele está contando com o zero nesse conjunto. Então, inteiros não negativos.
E aqui é a mesma coisa, inteiros não positivos. Aqui, inteiros positivos, por quê? Porque ele tirou o zero e aqui tem os números positivos inteiros. Então, esses sinaizinhos é para vocês irem aprendendo a ler quando tiverem um enunciado. Quando você vê esse asterisco aqui, é porque você tem que tirar o zero do seu conjunto. Quando você vê esse maisinho aqui, porque você tem que tirar os números negativos do seu conjunto. Quando você vê o negativo, você tem que tirar os números positivos do seu conjunto. Se você vê dois sinais, o asterisco e o positivo, você tirou tanto o zero como os números negativos. E vale a mesma coisa para esse. Você tirou tanto o zero como os números positivos. Nosso terceiro conjunto dos números racionais. A gente vai ler aqui, vai ficar um pouco confuso, mas eu pretendo explicar um pouquinho, né, agora para vocês. Então vamos lá. Conjunto dos números racionais que é o símbolozinho aqui que a gente está vendo, é definido como conjunto das frações. Puta merda. Odeio fração, professor. Odeio. Portanto, um número é racional quando ele pode ser escrito como uma fração, em que tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. Puta, agora fudeu, professor. Agora já. Além disso, o denominador precisa ser diferente de zero. Professor, odeio fração, não sei o que é numerador, não sei o que é denominador. Fudeu. Vamos lá. O que é uma fração? Fração é qualquer número que pode ser escrito dessa forma, em que a gente tem um numerador, que é esse número aqui em cima, e um denominador, que é esse número aqui embaixo. O que falou lá? Que é um número que precisa ser escrito na forma de fração. Ok. Falou que tanto o numerador, número de cima, como o denominador, o número de baixo, precisam ser números inteiros. A gente viu lá o conjunto de inteiros. Que qual que é? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e daí vai. Então vamos lá. 6, 11 são números inteiros. E o denominador é diferente de zero. Denominador diferente de zero. Então isso é um número racional. Ah, professor, então o número racional é só ver se é uma fração. Não, quase. Mas vamos lá. Se eu falar pra você que o número 10 é um número racional, e aí? É ou não é? Vamos ver. Número 10. Se eu pegar pegar 20 dividido por 2. Não é igual a 10? O número 10 é um número racional? É. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Ixi, professor. Então quer dizer que qualquer número inteiro, conjunto que a gente viu, pode ser um número racional também? Porque eu posso escrever o 4 na forma de fração também, que é 8 sobre 2, não é, professor? É. Eu posso escrever o 15 na forma de fração também, né, professor? Porque é 30 sobre 2. É. Então, todo número inteiro é um número racional? É. Então, o subconjunto dos números racionais pode ser os inteiros. Então, o número dos inteiros está contido no conjunto
dos números racionais, que é aquele sinalzinho que a gente aprendeu no começo da aula. Então, conjunto dos racionais contém conjunto dos inteiros. Nossa, professor, legal. Agora vamos para outros exemplos. Isso aqui a gente precisaria de um pouquinho mais de matemática básica, assim, para rever tudo, né? Mas vamos dar uma revisadinha aqui. O que é 2, 5 sobre 7? Ah, professor, o que é isso? O que é 2,34? Não é uma fração, professor. É uma fração. Sim. Então, vamos lá. O que é 2 5 sobre 7? Quando você está lá na matemática básica, você vai aprender a transformar isso daí em uma fração só, ou você vai fazer essa representação que ficou aqui. Então, o que equivale a essa representação? 2, na verdade, é 14 sobre 2, não é? 2, na verdade, é 14 sobre 7. Então, vamos lá. 14 sobre 7. 5 sobre 7. Vamos lá. Vamos ver se minha câmera tá pegando, né? Então, o que é aquela fração que eu falei pra vocês? 2. Tá aqui. 2, 5 7avos. Vamos lá. O que equivale a ela? Então, vamos lá. O que é 2? O que é 2? É 14 sobre 7, não é? 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, pode ser escrito dessa forma. O que é o 5 sobre 7? Tá aqui. 5 7avos. Então, esse número aqui equivale a esse número final aqui. 19 sobre 7. É uma fração? É. Então, é um número racional. Assim, essa matéria aqui é difícil a gente falar porque é muita teoria e às vezes a gente fica perdido, mas eu espero que assim, durante os exercícios e durante as dúvidas a gente consiga trabalhar um pouco melhor. Porque assim, como a gente está tendo que se adaptar, esse trabalho à distância, né? Às vezes eu não consigo acompanhar se vocês estão entendendo ou não. Muita coisa que exige uma matemática básica que eu teria como passar em aulas normais, porque eu teria contato perto com vocês e saberia se vocês estão entendendo ou não. Se vocês sabem o que significam essas coisas, se vocês sabem resolver esses exercícios que vêm da matemática básica. Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, fica calmo. Semana que vem a gente vai ter uma monitoria para tirar dúvidas. Eu vou passar uma lista de exercícios. E eu espero que vocês não assustem. É difícil, é a distância, é um jeito novo. E é uma matéria que é muita parte, sim, muita parte teórica que eles falam que é assim e pronto. E às vezes precisa ter um conhecimento prévio que você não tem, que você às vezes você tem mais dificuldade em matemática e não consegue entender a nomenclatura, isso é normal, todo mundo tem. Eu particularmente eu nunca entendi português e nunca vou entender. Então eu espero que vocês não se assustem. Às vezes a gente está falando aqui e mais pra frente vão ter alguns exercícios que vão te perguntar quais os números racionais.
e vai ter uns números gigantes lá que você vai falar, não, isso aqui é um número racional com certeza. Aí você vai ver que não é. Mas aí você vai ver que tem um outro número lá, que você vai falar, não, isso aqui não é número racional, não, que isso? E você vai ver que é. Então eu vou devagarzinho aqui. Esse conjunto aqui às vezes é mais chato, porque ele vai ter uns exemplos mais pra frente que você vai ter que saber transformar, por exemplo, esse 2,34 em fração. E às vezes não é um número fácil igual esse 2,34. Às vezes é um número tipo 1,666666666 infinito. E aí, se for infinito, você vai pensar, não dá para transformar isso em fração, professor. E existem alguns macetes, alguns cálculos que você vai aprender a transformar e ver se é ou não um número racional. Então vamos continuar. Isso daí a gente vai voltar mais pra frente. Primeiro tô aqui para passar a teoria e assim deixar claro que os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, que é o conjunto que a gente já viu, e que o denominador, que é o númerozinho aqui de baixo, tem que ser diferente de zero. E aqui eu não completei com você, aqui eu não completei porque eu quero que vocês completem comigo. Tanto nesse aqui como no conjunto dos reais eu não completei o nome dos subconjuntos, porque eu queria fazer junto com vocês para ver se vocês estão atentos na aula, para ver se vocês já entenderam mais ou menos o que é cada nomenclatura. Então vamos lá. Vamos começar nesse conjunto, os subconjuntos dos números racionais. Vamos lá. Observação. Por que o nome racional? Racional vem de razão. Então, uma divisão, na verdade, é uma razão. É um termo que vocês usam e vem disso o nome. Observaçãozinha. Vamos lá. Conjunto dos números racionais. Qual que é esse primeiro conjunto aí? Vai lá. O que é o símbolo aqui? Um asterisco, né? Então, o que o asterisco na verdade é, professor? Professor, quando não tem zero. Eita. Quando não tem zero, então é... O que o zero é? O zero é um número nulo, né? Então, se não tem zero, é o conjunto dos racionais não nulos. Então, vamos lá. Racionais não nulos. Aqui eu vou mostrar uma outra representação que pode ser usada também nos outros conjuntos para essas coisas. Então vamos lá. Que é o conjunto dos racionais não nulos. Conjunto que dos racionais menos o zero. Os racionais menos o zero. Racionais não nulos. É isso. Às vezes vocês vão ver essa nomenclatura aqui e podem ficar perdidos. Essa nomenclatura é o mesmo que falar que é isso aqui. Tudo bem? Vamos aqui. E agora? Que mais? Que positivo? Não. Mas o professor falou que quando tem o zero, não são todos os números que são positivos, né? Então, esse aqui é o número dos racionais, porque é o que. E agora? E agora? É positivos ou é não negativos? Qual é o nome? Ele tem o zero? Tem um asterisco aqui? Não. Então ele tem o zero. Então, racionais não negativos. Aqui já tem um asterisco, não tem? Vou tirar esse sinalzinho aqui, que parece um negativo.
meu toque tá grande aqui. Aí, racionais não negativos. Próximo. Racionais positivos. Vamos lá. Aqui não tem o asterisco e tem o sinalzinho de negativo. Quer dizer que são todos os racionais negativos mais o zero. O cacete. O cacete. Ai, meu Deus. Esse negócio aqui vai me deixar doido. Racionais não positivos. E aqui, vamos lá. Cadê esse sinalzinho? Existe negativos. O toque não deixa ficar assim. Galera, vai ficar assim mesmo. Opa. Pronto. Pronto, perfeito. Agora tá perfeito. Então vamos revisar aqui, ó. Racionais não nulos, tem o asterisco. Racionais não negativos, porque são todos os positivos mais o zero. Racionais positivos, porque são todos os positivos menos o zero. Então, racionais positivos, racionais não positivos e racionais negativos. Vamos para a apresentação. Agora a gente vai para o nosso primeiro, segundo, quarto conjunto. Conjunto dos números irracionais. E o que ele tem diferente que vai confundir muitas vezes vocês? É quando aparecer uma... Vamos ler aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Conjunto dos números naturais, dos números racionais, ó, paga tudo. Conjunto dos números irracionais. Primeiro, ele é representado por esse I. E eu escrevi errado aqui. Irracionais. Perfeito. Então vamos lá. Conjunto dos números irracionais. Ele é representado por esse I aqui, ó. Então, o conjunto dos números irracionais compreende o grupo de números cuja representação decimal é infinita. Então vamos lá, que é a representação decimal, quando tem a vírgula. E a partir dessa vírgula, o número é infinito de números. E é aí que você pode se confundir às vezes nos exercícios. Porém, não é periódica. O que é uma dízima periódica? O que é um número decimal infinito periódico? É um exemplo que eu citei para vocês. Vamos lá. 1,6666666. Vamos lá.
1,6666666. Vocês repararam que aqui, ó, está repetindo? É periódico, está repetindo aqui o 6. Então, 666666666. Isso aí é um decimal periódico, uma dízima periódica, que ela pode ser escrita dessa maneira: 1,6 tracinho. 1,6 tracinho. Dessa maneira aqui embaixo. E aqui. Por quê? Tá querendo dizer que ele se repete até o infinito. Vamos lá, o que pode te confundir? Ah, professor, então é só ver se repete, né? Se ficar repetindo é fácil. Aí tá pegadinha. Pode ser que seja um número assim, ó. 37,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Olha esse número aqui. Tá. Então, vamos lá. 37. Deixa eu até puxar minha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, não repete, né? Tá aí, repete. O que que repete? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Como pode ser escrito esse número? Aqui. Então, isso daqui é uma dízima periódica. Então, isso daí pode confundir para vocês daqui para frente. Às vezes, em algum exercício, ele vai perguntar, ele vai colocar um exemplo, esse número grandão que eu acabei de escrever, e vai perguntar quais os números racionais. E aí você vai lá e ele quer que você não marque esse, quer fazer uma pegadinha. Então, isso aqui é um número racional e eu vou mostrar a diferença dos irracionais para você agora. Para vocês, né? Vai lá. Conjunto dos números irracionais. Apresenta representação decimal infinita. Uma fração pode ser. E aí, isso daqui é o que a gente vai entrar com a matemática básica com vocês, que eu vou entrar na parte de matemática básica com vocês na tutoria, na monitoria semana que vem, que é para transformar esses números em frações. Esse número que eu acabei de mostrar para vocês, ele pode ser transformado em uma fração. E diferente dos números racionais que não podem. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. O que são números irracionais? Aqui. Raiz de 2 é 1,4142136 e vai até o infinito. Isso daí é um número irracional. Pi, raiz de 3, raiz de 5. Vocês veem que são todos números que não tem fim. São decimais infinitos que não tem uma periodicidade. Não são periódicos. Você está vendo que aqui não repete? Nada, nenhuma sequência, nem nada. Nenhum deles. Então é isso que vai ser um número irracional. Ah, professor, então todos os números que têm raiz são irracionais, né? Não. Por quê? Raiz de 4. Quanto que é?
2 não é um batismo, não é um decimal infinito. Então tem números que não são irracionais, que são raízes quadradas. Então vamos lá. O último conjunto que a gente vai ver hoje, que é o conjunto dos números reais, ele é o conjunto formado pela união. Esse termo aqui a gente vai trabalhar também, ele é muito importante. São dois termos que vocês já devem saber também, que é o termo união e intersecção. Mas eu já explico mais pra frente. Vamos lá. É o conjunto de números formado pela união do conjunto dos números racionais e do conjunto dos números racionais. Professor, o conjunto dos números inteiros e dos naturais não são parte dos reais? São. Então, por que não está escrito? Lembra que eu falei dos subconjuntos? De novo, eu já comentei com vocês que os inteiros eram um conjunto, subconjunto dos números racionais, não comentei? O número dos naturais é um conjunto dos números racionais? Subconjunto dos números racionais? É. Por quê? Porque todo o conjunto dos números naturais faz parte dos números racionais também. Todo o conjunto dos números naturais também faz parte dos números inteiros. Então, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos números inteiros e é um subconjunto do conjunto dos números racionais. E, como ele faz parte dos números racionais, ele também é um subconjunto dos números reais, do conjunto dos números reais. Puta, professor, me perdi mesmo. O que é subconjunto mesmo, professor? A gente viu faz 47 minutos. O que é um subconjunto? Vamos lá. A roupa de outono e a roupa de inverno. A roupa de outono é o número dos inteiros. A roupa de inverno é o número dos reais. Todos os itens da roupa de outono são parte do conjunto da roupa de inverno. Então, os inteiros são dos números dos reais. Os inteiros são dos números dos racionais também. Os naturais são dos números dos inteiros. E assim vai. Então aqui eu vou mostrar primeiro eu vou mostrar os subconjuntos, do mesmo jeito que a gente fez com os naturais, com os racionais, a gente vai fazer com os reais. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Dessa vez eu só não vou escrever, que eu quero que vocês façam também, porque meu toque vai fazer eu demorar uns 5 minutos nesse slide. Vamos lá. R reais. Vamos lá. Representação aqui, ó. O conjunto dos números reais é representado por esse R. R reais. Asterisco. Não nulos. Conjunto dos reais não nulos. Vamos para o segundo. R reais. Mais, quer dizer que tirou todos os negativos. Então é o conjunto dos reais não negativos. R reais. Asterisco. Não nulos. E mais, tirou todos os negativos. Então, reais positivos. Vamos lá. O quarto aqui. Tem asterisco. E aqui é negativo, né? Reais não positivos. Aqui o último. Tem asterisco? Tem. Tirou zero, então. Negativo? Tirou todos os positivos. Como tirou zero e todos os positivos, reais negativos. Pronto. E aqui você pode ficar assustado também, né? Porque é um negócio meio estranho, mas eu já vou explicar. Vamos lá. Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
daí pra frente, você vê que ele está dentro dos números dos inteiros, naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. Você percebe aqui, ó, conjunto dos naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Por quê? Porque ele está dentro da bolinha dos inteiros. Olha aqui, a bolinha dos inteiros não está dentro da bolinha dos racionais? Então, os inteiros e os naturais são subconjuntos dos racionais. A bolinha dos racionais está dentro da bolinha dos reais. Quer dizer que tudo isso aqui, ó, tudo que está dentro das bolinhas dos reais são subconjuntos dele. Então, tanto os racionais, como os inteiros, como os naturais, como os irracionais, são conjuntos dos reais. Mas os irracionais não são subconjuntos dos racionais, nem dos inteiros, nem dos naturais, e nem o oposto. Vocês viram que eles estão em bolinhas separadas? E aqui a gente tem uns exemplos. Aqui, ó, naturais, n, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inteiros, z, menos tananã, menos 2, menos 1, menos... Opa! Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Racionais, q, menos 2, menos 3 sobre 2. Fração, que é menos 1,5, menos 1, 0. Professor, 0 é um número racional? Dá para escrever com fração? Dá. 0 dividido por 1 é 0. Lembra que é o denominador que tem que ser diferente de 0. Denominador é o número de baixo da fração. E os irracionais? Aqui, ó. Conjuntinho aqui. Menos raiz de 3, tananã, tananã. E aqui a gente vem aqui. Intervalos numéricos. Vamos lá. Primeiro que ele ainda é um subconjunto dos reais. Por quê? São intervalos de números dentro dos números dos reais. Que a gente vai trabalhar e isso daqui a gente vai ver em muito exercício. Vamos lá. Ainda há um subconjunto relacionado com os números reais, que são esses intervalos. Sejam A e B números reais e A maior que B, A menor que B, desculpa. Esse aqui a gente vai ver esse sinalzinho aqui, ó. Menor que B. E depois eu vou ensinar um macetinho para vocês, pra gente saber ler isso aqui. E temos assim os seguintes intervalos reais. Vamos lá. Puta, agora eu fiquei perdido. Meu Deus. Que é isso daí aí na tela, professor? Tô perdido. Agora a gente vai ter que dar uma olhadinha nos símbolos. Primeira coisa, eu acho que é o mais importante que eu vou ensinar hoje pra vocês nas aulas é saber ler os símbolos. Você tem que saber ler os símbolos porque os enunciados vão estar escritos desse jeito e você vai olhar isso aqui e vai parecer uma... sei lá o que. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer um intervalo entre esses dois números aqui, ó. Então vamos lá. Isso aqui é o intervalo. Eles são sempre denominados entre esses bagulhos aqui, ó, que eu não sei o nome. Eu acho que é colchete, mas eu não sei o nome disso aqui não. Professor, aqui, ó, ele tá virado para fora. E aqui ele tá virado para dentro. É a mesma coisa, professor? Não, não é. Então vamos usar em exemplo. Se aqui fosse 1, A igual a 1 e B igual a 5, o que ele estaria falando? Que a gente ia pegar uma reta e o intervalo que ele queria era entre A igual a 1 e B igual a 5. Então esse A valia 1 e esse B igual a 5. Professor,
essa bolinha aqui não tá pintada e essa tá. Por quê? Exatamente por causa disso. A que aqui tá pra fora, não tá? Bolinha aberta. Aqui tá pra dentro. Bolinha fechada. E vai ficar bem difícil entender isso aqui desse jeito pro computador, não sei o que. Mas eu vou tentar fazer o possível. Então vamos lá. Vamos lá. O que quer dizer? 10. Vamos no primeiro exemplo ali. Vou aumentar aqui de novo. Rapaz, tomei um susto aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Os dois colchetezinhos, Os dois colchetezinhos abertos. Aqui, ó. O que isso daí quer dizer? Ele tá falando, esse 1 e 10 é o intervalo. Então o intervalo que ele quer é entre 1 e 10. Então são todos os números aqui, ó. Entre 1 e 10. Beleza? O que quer dizer esse colchetezinho aberto? Quer dizer que você não está incluindo nem o 1 e nem o 10. Você quer os números entre eles, mas você não está incluindo os dois. E é por isso que aquela bolinha é aberta. Por quê, ó? Bolinha aberta. A bolinha aberta é para mostrar que você não está incluindo nem o 1, nem o 10. Mas você quer um intervalo entre esses números. Ou todos os números que estão lá dentro. Então por isso que você tem pintadinho daquele jeito que está lá no desenho. Aberto e aberto. E você tem pintadinho naquela retinha que eu mandei. Então vamos lá. Aqui, ó. Por isso, ó, ele quer todos os números entre A e B, entre 1 e 10, entre 20 e 30, entre 30 e 40. Mas ele não quer A nem B. Por isso. Aí a gente vai ler aqui, ó. X pertencente aos reais, tal que. Então vamos ler de novo. Daqui eu quero que vocês leiam. Ele quer um intervalo, colchetezinhos aqui, intervalo, entre A e B. Mas ele não quer nem A e nem B, porque tá pra fora. Igual, X pertence, que a gente viu no começo da aula, ao conjunto dos reais. Então, X é a qualquer número que esteja aqui dentro desse intervalo e que pertence ao conjunto dos reais. Beleza? Beleza. O que é isso aqui? Tal que. Então,
X pertence aos reais tal que A menor que X, que é menor que B. Puta, me perdi, professor. E agora? Primeiro, como você vai saber o que é menor, o que é maior, o que é tanana? Então, vamos lá. Vou ensinar um macetezinho pra você. Tá, vamos lá. O que está escrito aqui? A menor que B. A menor que B. Beleza. Como eu vou saber? Você vai vir aqui, ó. E vai fazer um risquinho. Vai vir aqui e vai fazer um risquinho aqui embaixo, ó. Não ficou parecendo um 7? Não ficou parecendo um 4? Aqui, ó. E aí você vem aqui, ó. Sinal oposto. A maior que B. Como você sabe que é maior? Você também fez um risquinho ali, ó. Então, quando você fizer um risquinho e fica aparecendo um 4, 4 é menor que 7, não é? Então, se fica aparecendo um 4, quando você fizer o risquinho, é porque é menor que. Então, A menor que B. Se você fizer o risquinho e ficar aparecendo um 7, é porque é maior, porque 7 é maior que 4. Então, A maior que B. É um macete que funciona, que vocês nunca mais vão errar. E não tem preguiça de fazer risquinho não, porque eu já confundi muitas vezes, tenho certeza que muita gente já confundiu muito por bobeira. Então vai lá, faz o risquinho, confirma, apareceu 4, A menor que B. Apareceu 7, A maior que B. Acabou. Vamos lá. Nossa aula já tá correndo bastante. Vamos lá nos intervalos. Vamos lá. Então aqui ele quer um intervalo entre A e B. Ele não quer nem A e nem B nesse intervalo. Bolinha aberta. E vamos ler aqui de novo. X pertencente aos reais, tal que A menor, porque eu fiz um 4, que X, que é menor que B. Então o A é menor que X. Então o X tá pra cá, porque ele é maior. O X é menor que B. Então o X tá pra cá, porque ele é menor que B. Mas ele tem que ser maior que A e menor que B. Então ele tá nesse intervalo aqui, ó. E ele não quer igual a B nem igual a A. Então, bolinha aberta. Vamos ler os outros. Intervalo fechado nos extremos. Fechado, aqui ó, pra dentro. Colchetezinho pra dentro. Então, nesse intervalo ele também quer A, também quer B. Então, bolinha fechada, porque você está contando com A. Bolinha fechada, porque você está contando com B. Então, X pertencente é o E aos reais, o R, tal que essa barrinha aqui, A é menor. O que é esse risquinho aqui, professor? É menor ou igual. Isso daqui que quer dizer esse risquinho. Então, A é menor ou igual. Igual
Então ele está contando A. Se ele quer igual, aqui ó, bolinha fechada. Então A menor ou igual que X. Se ele é menor ou igual que X, então A é menor ou igual. Então vem aqui ó, na retinha. Então todos os números maiores que A estão valendo, inclusive o A, porque ele pode ser igual. E X é menor ou igual que B. Então, todos os números menores que B e o B também estão valendo. Então, qual que é o intervalo de números? Bolinha fechada em A, porque pode ser igual a A. Bolinha fechada em B, porque pode ser igual a B. E aqui tem que ser maior que A e menor que B. Pronto. A gente formou um intervalo. E a gente pode ter uma variação, que pode ser uma bolinha aberta aqui na direita e uma bolinha aberta aqui na esquerda. O que isso daí quer dizer? É que nesse intervalo que ele marcou, que a gente aprendeu a ler, quando mostrou os colchetes, intervalo. Mostrou os colchetes, intervalo. Nesse intervalo que ele marcou, ele não mostrou que ele quer igual a B. Então, bolinha aberta, colchete para fora, não tem igual. E aqui ele mostrou que não quer igual a A. Colchete para fora, bolinha aberta e não tem sinal de igual. Então, vamos ler aqui esses dois aqui também. X pertencente aos reais, tal que A menor ou igual a X, ou X é menor que B. X então tem que ser menor que B. Vamos lá. X pertencente aos reais, tal que A é menor que X e X é menor ou igual a B. É assim que a gente vai ler. Isso aqui é ruim de ensinar à distância, mas vamos lá. Dois símbolos muito importantes para a gente aprender aqui. Primeiro é o símbolo de união. O que significa esse A, U, P? Significa, por exemplo, eu tenho aqui no meu papel os números 1, os números 2 e o número 3. E vamos falar que a professora Isabela tem os números 4, número 5 e o número 6. Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui número 1, 2 e 3. E a professora Isabela tem o número 4, 5 e 6. E eu quero a união desses números. Qual vai ser a união desses números? Quando eu falo em união, eu estou unindo os meus números com os números dela. Então, a gente vai ter a união dos meus números com os números dela, vai ser todos os números que a gente tem. Aqui. Então, isso daqui vai ser a união dos nossos números. E aí a gente vai no exemplo do outro nome estranho lá que a gente tem, que é intersecção. O que é a intersecção? Intersecção é diferente o conceito e eu vou mostrar aqui para vocês. Agora eu tenho os números 1,
2, 3, 4 e 5. E o professor Daniel tem os números 3, 4, 7 e 9. O que é a intersecção dos nossos números? Vamos lá. A intersecção a gente vai pegar os meus números, pegar os números dele e ver quais são iguais. Então vamos lá. Eu tenho 3, tenho 4 e ele também. Aqui, ó. Então, o que vai ser a intersecção do meu conjunto de números com o conjunto de números do professor Daniel? Aqui. Esse aqui vai ser a intersecção. Então, vamos lá. Vamos tentar deixar mais claro. A união. Uniu tudo. Uniu. Intersecção vai pegar o que tem só igual entre os números e entre os conjuntos. Então vamos ler. A união B. Eu quero que vocês leiam quando vocês verem os símbolos. A união B significa o conjunto que contém todos os elementos de A e também o conjunto de todos os de B. Ou seja, é a soma dos dois conjuntos. Que foi o que eu mostrei para vocês, os meus números e os da Isabela. E a intersecção. A intersecção B significa o conjunto que contém todos os elementos que A e B têm em comum. Os meus números que são em comum com os números do professor Daniel. Pronto. E às vezes isso daqui parece muito difícil, mas não é. E aqui é um resumo do que eu fiz para vocês sobre os subconjuntos que eu expliquei para vocês agora há pouco. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todos os números naturais estão contidos nos números inteiros. Ok? É o sinal, é o que está escrito aqui. Os naturais estão contidos nos inteiros. Os inteiros estão contidos nos racionais. Mesma coisa, conjuntos racionais é um subconjunto dos números reais. Então, os racionais estão contidos nos reais. E aqui, todos os conjuntos que eu falei que fazem parte dos reais, que foi aquela imagem que eu mostrei. Isso que eu mostrei aqui é isso aqui. São duas maneiras diferentes, é um resuminho. E eu espero que ajudem. E eu quero que vocês sempre lembrem daquilo que eu falei. Lembrem do exemplo que eu dei das roupas de outono e das roupas de inverno. Conjunto. Eu vou sair no outono. Tô com o meu tênis, minha meia, minha calça jeans, minha camiseta de manga comprida. No inverno eu uso essas mesmas roupas. Uso. Mas eu coloco uma blusa, uma touca, uma luva, um cachecol. Então, as minhas roupas do meu conjunto de outono é um subconjunto do meu conjunto de inverno. Pronto. Lembrem disso quando vocês lerem, para vocês entenderem, para não ficar tão abstrato. Lembrem que os naturais, pensem, o natural é a calça jeans, eu uso a calça jeans aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu uso no inverno também. Lembra, faz parte, tá dentro. E aqui eu vou começar com um exercício e vocês vão ver que os exercícios dessa matéria não tem nada a ver com a matéria. Porque foi o que eu disse, tudo que eu passei é teoria. É teoria de falar o que faz parte de cada conjunto. E é um negócio chato de passar a distância, porque eu preciso ver a reação de vocês. Essa aula precisa ser dinâmica.
e assim é um pouco difícil. Então vocês vão ver que o exercício disso aqui é muito diferente da prática. E eu grifei todos os exercícios que eu marquei aqui. Eu grifei o que é importante, que eu quero que vocês grifem na hora da leitura, quando vocês forem fazer um exercício. E a gente vai resolver junto aqui esses exercícios. E devagarzinho, tirando todas as dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Inserir. Caixa de texto. Vamos lá. Ótimo. Se x e y são números inteiros maiores do que 1. Então vamos lá. X e y, números inteiros. O que são os números inteiros? A gente trabalhou hoje. Vamos lá. Menos infinito. Taraná, taraná, menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eles são maiores do que 1. Vamos escrever isso aqui em forma que a gente viu, nomenclatura. X. Puta merda, como eu escrevo aquele símbolo? Vamos lá. X, número X, pertence aos inteiros. Então, X são números inteiros. X pertence aos inteiros. O que a gente escreveu aqui. Vamos lá. Tal que, aquela barrinha que eu falei pra vocês. X é maior do que 1. Vamos lá. Y pertence aos inteiros. Tal que y é maior do que 1. Perfeito? Escrevemos aqui o que o enunciado falou pra gente aqui no começo. E eu quero que vocês saibam ler. E às vezes, se vocês fizerem isso, facilita bastante para vocês também na hora de resolver o exercício. Vamos lá. X é um divisor de 20. E Y é um divisor de 35. Vamos lá. Professor, como a gente sabe que número é divisor de outro, professor? Não lembro. Então vamos lá. A gente tinha uma regrinha para descobrir os divisores, que calcular o MMC. Fazer esses cálculos de número e tudo. Na verdade não. MMC não, desculpa. A gente vai fatorar o número. Professor, o que é fatorar? Fatorar é transformar em fator. A gente vai aprender mais pra frente. Então vou mostrar um exemplo pra mostrar pra vocês e mostrar que dá pra fazer, na maioria das vezes dá pra fazer na mão. Mas vou mostrar um jeito que facilita. Então vamos lá. A gente pegou o 20 aqui. X é divisor de 20. Quer dizer que o X consegue dividir o 20. Então, o 20 tem que ser um múltiplo de X. Professor, tô perdido. Vamos lá. X é divisor de 20. Então vamos lá. Você vai aqui e vai pegar e vai dividir ele por 2. Dividiu por 2? 20 dividido por 2 é igual a 10. Você vai pegar o 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Você vai pegar 5
que dividir por 2. Professor, não dá para dividir 5 por 2. Vai dar uma dízima, tá certo? Então, professor, que número você sabe que tem que dividir? Vamos lá? Por qual número a gente divide aqui? São usados os números primos. O que é um número primo? O número primo é um número que tem 2 divisores naturais. Natural, professor? Isso, natural. Mas ele pode ter 4 divisores inteiros. Por quê? Porque os inteiros são os opostos. Então, tem 2 divisores naturais. Então, professor, não sei, ainda não entendi. Vamos lá. O número 2. Que número que consegue dividir o 2? É o número 2 e 1. Ah. O número 3. Que número consegue dividir o número 3? É o número 3 e 1. O número 4. Que número consegue dividir o número 4? É o número 2, é o número 1, é o número 4. Então tem 3 divisores. O número 5. Que número consegue dividir o número 5? Número 5 e número 1. Número 6. Que número consegue dividir o número 6? É o número 6, o número 3, o número 2 e o número 1. Então, professor, eu percebi aqui que todos os números conseguem ser divididos por 1, né? Sim. Então, o número primo, ele só vai poder ser dividido por 1 e o número 2 é dividido por 2 e 1. O número 3 é dividido por 3 e 1. O número 5 é dividido por 5 e 1. Então, ele vai ser dividido por 1 e por ele mesmo, professor. Isso. Certo? Então, todo número primo, ele tem 2 divisores naturais. Número que é o 1 e é ele mesmo. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocando os números primos para dividir, que a gente vai encontrando os múltiplos. Então, a gente está dividindo aqui. Então, a gente vem aqui. Qual que é o próximo número primo depois de 2? É o 3, professor. 3 e 1. 5 dividir 3? Não. Vamos lá, qual que é o próximo? É 5. Então, 5 e 1. Isso. Vamos lá, vamos pôr 5 aqui então. 5 dividido por 5, isso. 1. Professor, então os divisores do 20. Não entendi. O que é isso aqui que você fez, professor? Tô perdido ainda. Vou te explicar. Como que o 20 então pode ser escrito? A gente vem aqui, ó. Chegou no 1, não chegou? A gente vem aqui. O número 20 pode ser escrito 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. Então vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Isso. Quanto é igual a 4 vezes 5? 20. Ah, deu certo, professor. Deu. Mas, professor, o que isso ajuda eu a descobrir os múltiplos de... Todos os múltiplos de 20, professor? Vamos lá. 2. É um múltiplo de 20, né? 2 está aqui. Peguei aqui. Então vamos deixar ele de lado. 5 está aqui também. Então vamos lá. 2, 5. Professor, 2 vezes 2 é igual a 4. 4. 2 vezes 5 é 10. 10. 2 vezes 2 vezes 5 é 20. Aqui são todos os divisores de 20. Como a gente descobriu, a gente vai fazer
uma combinação usando os números que a gente fatorou ele. Isso aqui é mais matemática básica, mas eu acredito que a gente vai ter fatoração mais pra frente. Eu usei isso para quem tem alguma facilidade a mais na matéria. E quem não tem, quem ficou com dificuldade, não fica, não tenha medo nem nada. Isso aqui é realmente para quem está um pouquinho para frente. Eu vou mostrar que dá para fazer sem agora, mostrando o outro. Vamos lá. 35. O y é divisor de 35. Professor, como eu descubro os múltiplos de 35? Vamos lá, vamos partir para tabuada. Achou que nunca mais ia ver tabuada na vida, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chega no 35? Chega. Então, 1 é múltiplo de 35. Vamos lá, é divisor de 35. Vamos lá. Tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 32, 34, 36. Pulei os númerozinhos aí, mas só pra chegar lá, senão eu vou ficar contando aqui pra sempre. 34, 36. Professor, 35 não tá nos números. Não. Então, não é. 2 não é. Vamos lá. 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. 33, 36. Não tá. 35 não tá. Então 3 também não é. 4 também não tá. Porque 4 vai chegar no 36 e no 32. 5 será que é? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5 é. Vamos lá. 5. Professor, e agora? 6. 6. Professor, não sei. Vamos lá, gente. Eu vou ensinar um macetinho. 35 é um número ímpar, não é? Então, se ele é um número ímpar, ele não vai poder ser dividido por um número par. Está certo isso? Não tá? Vamos pensar. Eu acho que tá, né? Por quê? Vamos lá. Lembra que eu mostrei a... Eu acho que vai sair muito do foco de eu mostrar isso daí. Esse macetinho, então deixa. Vou mostrar um outro macete mais pra frente na monitoria, que eu vou mostrar pra vocês descobrirem quais são os múltiplos de números pequenos. Você vai ver que tem um macetinho, por exemplo. Todo número par é no múltiplo de 2. Todo número que também é dividido por 3, por exemplo, vamos pegar um número 27. 27. É divisível por 3 ou não? Vamos lá. 27. Você vai pegar, vai fazer 2 mais 7. Isso daqui é igual a 9. 9 é dividido por 3? É. Então, 27 é dividido por 3. Professor, dá certo sempre quando você faz isso com 3, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar 23. 23 igual a 2 mais 3 igual a 5. 5 é dividido por 3? Não. Então, 23 não é dividido por 3. Vamos lá? Vamos pegar mais um. 19. 1 mais 9, 10. 10 não é dividido por 3.
Professor, tem para todos os números? Tem para todos os números. E você vai ensinar a gente, vou na monitoria semana que vem. E por isso que muitos desses exercícios necessitam de uma matemática básica, que às vezes a gente não tem muito tempo para passar aqui, porque tira o foco da aula e porque vai atrapalhar vocês às vezes. Tanto que eu estava falando uma coisa e cheguei a um ponto que eu achei que ia atrapalhar, por isso eu cortei. Então vamos lá. Qual que é um outro número que a gente consegue chegar aqui? 6 não dá. 6 vai dar 30, 36, não dá. 7, 7, 14, 21, 28, 35. 7 é. E agora, professor? 8, 8, 16, 24, 32. Não. 9, 9, 18, 27, 36. Não. 10, 10, 20, 30, 40. Não. 11, 11, 22, 33. Também não. 12, 12, 24, 36, 48. Não. 13, 13, 26, 29. Não. Então, a gente vai ver aqui, ó. 35 vezes 1 igual a 35. 5 vezes quanto é igual a 35? 5 vezes 7. 7 vezes quanto é igual a 35? 7 vezes 5. Qual que é o último múltiplo ali? Ele mesmo, 35. Que a gente já aprendeu. 35 vezes quanto é igual. Vocês veem que repete a ordem? Aqui, ó. Esse aqui é um outro macetinho. Quando você chegar aqui, ó, você vai ver que repete, espelha. 5, 7, 7, 5. 31, 35, 1, 35, 1. Na verdade que é o contrário, né? 1, ponto. Esse aqui é um jeito de vocês acharem também todos os múltiplos. Então, os múltiplos de 20 são esses. Os divisores de 20, desculpa, são esses. E os divisores de 35 são esses. E agora o que ele pediu? O menor valor possível para x e y. Se ele quer o menor valor possível para x e y, x dividido por y, o que vocês acham que tem que ser? Ah, professor, então você vai pegar os menores números. É 2 sobre 5. Não, 2. Ixi, professor, e agora? Vamos lá. Quando você quer, ou quando você tem uma fração, você quer o menor número. Então, o nosso numerador aqui tem que ser pequeno, né? Tem. Qual que é o menor número para x que a gente tem aqui, que a gente achou? Ah, lembrando que aqui tem 1 também, tá, galera? Qual que é o menor número aqui? É 1, professor. Lembra aqui, ó, maiores do que 1. Então, a gente não pode ter o 1. Aqui, a gente não pode ter o 1. Beleza. Então, o menor número para x, professor, é o 2, né? Isso, é o 2. Professor, então agora a gente pega o menor número para y também e fez, acertou, né? 2 sobre 5. Não. Quando você quer que uma fração seja o menor número, vamos lá. Você pegou um bolo. Você dividiu entre você, sua mãe e seu irmão. Você ficou com 1/3 do bolo. Você agora sua mãe chamou seus parentes na sua casa e você teve que dividir seu bolo com 10 pessoas. Quanto você pegou do bolo agora? Pedacinho aqui, ó, tico. Nem para tampar o buraquinho do dente. Quer dizer que quando você divide por um número maior, você fica com um pedaço menor. Então, o nosso y não pode ser o nosso menor número aqui. Ele tem que ser o nosso maior.
E nosso maior número é o 35. 2 dividido por 35. Esse é o resultado nosso. Professor, não entendi nada desse exercício, não tem nada a ver com a aula que você passou. É algo que eu falei pra vocês. A gente vai usar aprender a ler e lembrar desses termos. Inteiros maiores do que 1, x é divisor, menor valor possível. Tem que ficar muito atento a essas pegadinhas, principalmente. O menor valor possível para x e y. E muita gente, eu vi em site de vestibular, de correção de vestibular, que corrigiu errado. Depois viram que estava errado. Caiu nessa pegadinha aqui do y, colocou menor. Então tem que tomar cuidado. São essas as pegadinhas que vão te tirar pontos às vezes. Vamos para a próxima, que nosso tempinho está acabando. O caixa de um banco trocou a ordem dos dois algarismos do valor da conta a ser paga por um cliente, cobrando R$ 27 a mais, sendo 11 a soma dos algarismos. O valor correto a ser pago pelo cliente é... O senhor não tem nada a ver com a matéria de novo? Parece que não tem, eu sei. Mas vamos lá, vamos resolver. E esse aqui eu não vou nem... Eu quero que esse exercício aqui eu coloquei em especial para vocês verem que nem tudo você vai usar conta, nem tudo você vai usar a cabeça e nem tudo você vai ralar para responder. Você vai ter o joguinho de cintura também. Posso responder esse exercício na monitoria depois usando os cálculos, mostrando para vocês. Mas em especial eu quero que vocês vejam esse tipo de exercício, saibam ver tipo como ele está sendo, como ele está escrito aqui, e ver que dá para dar um miguezinho nele, beleza? Aqui ele falou que o valor a ser pago pelo cliente era de... Vamos lá. Ele já te deu as alternativas aqui, entendeu? Ele já te deu. E ele falou que trocou a ordem dos algarismos. Ele só trocou. Então o que você vai fazer aqui? Ó, vem aqui, ó, no A. Se você trocar a ordem dos algarismos, você pagaria R$ 92. Ele quer o valor a ser pago. Se ele trocou aqui, ó, vamos fazer com todos. 83, 74, 47, 38. E agora? Você viu que você já tem a resposta aqui? Então, se ele cobrou R$ 27 a mais e trocou os algarismos, vamos lá. 29 mais 27 dá 92? Não, professor. Dá 56. 38 mais 27 dá 83? Não, professor. Dá 65. 47 mais 27 dá 74? 47 mais 27. Pega o seu papelzinho e faz a conta aí. 47 mais 27 dá 74. Então, alternativa C é a nossa resposta. 74 mais 27 dá 47? Não, professor. 74 menos 27. Isso aqui pode ser uma pegadinha, porque ele perguntou o valor correto a ser pago pelo cliente. Correto a ser pago pelo cliente. Mas ele pode perguntar o valor que o cliente pagou errado. E aí a resposta seria D. Então, atenção sempre no enunciado. Muito importante, não pode esquecer. Vamos fazer o nosso último exercício, porque nosso tempo vai acabar. Teria mais alguns, mas o tempinho já
tá no final. Vamos lá. Seja n o menor número inteiro pelo qual se deve multiplicar 2520 para que o resultado seja o quadrado de um número natural. Então, aqui é pegadinha que pega muita questão, muita questão. Às vezes ele perdeu a soma dos algarismos, mas aí ele te dá, às vezes na alternativa, ele te dá um número também, além da soma dos algarismos. Aí isso ele vai te fazer uma pegadinha e muita gente cai. Então vamos lá. Seja n o menor número inteiro. Ai, professor, o que é um quadrado de um número natural? A gente vai ter que usar a matemática básica de novo para fazer a fatoração que eu falei no último exercício. Vamos lá. 2520 dividido por 2. Eu vou fazer. Bom, espera, vamos ver qual que é essa. Tá. Eu vou fazer essa questão porque a outra eu vou precisar da fatoração de novo e eu acho que vai acabar dificultando mais. De todas as soluções inteiras não negativas da equação x mais y igual a 7, quantas são formadas por números primos? Estamos nos números primos. E vamos lá. Pegadinha. Quantas números primos inteiras não negativas? A gente já aprendeu. Vamos lá. X mais 7. X tem que ser Ixi, professor. Vamos lá. A gente achou uns números primos naquela hora, lembra? Quais são os números primos que a gente achou? 2, 3, 5, 7. Vou falar mais uns para vocês terem esses números na cabeça, porque é importante. 12, 13, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29. Vamos lá. Então, não pode ser negativo, beleza. Tem que ser primo, beleza. Então, x, vamos lá. 2. Vamos lá primeiro. 2 mais quanto é igual a 7? 2 mais 5. Professor, 2 mais 5 igual a 7. Essa daqui já dá. Tá. Vamos lá. 3. 3 mais quanto é igual a 7? 3 mais 4. 4 não é prima, né? Então, essa não tá valendo. 5. 5 mais quanto é igual a 7? 5 mais 2. Então, essa tá valendo. Vamos lá. 7. 7 mais quanto é igual a 7? 0. 0 não é primo. Não tá valendo. Então, marcar. E agora, qualquer um desses números, ele precisaria de um número negativo. Então, a gente não pode usar. Então, a gente já chegou aqui à nossa resposta, né? Quantos são formadas por números negativos, números primos? Quantas são formadas? 2. 1, 2. Então, vamos lá. Resposta: 2 soluções são formadas
por números. Isso daí é o que a gente vai ter de aula hoje. Na monitoria eu pretendo complementar, a gente faz essa questão. A gente faz essa questão, que é uma questão que eu queria ajudar vocês a calcular, porque a gente vai precisar aprender a fazer o cálculo de transformar isso aqui em fração para poder fazer o cálculo dessas questões. E eu quero fazer essas questões de intervalo com vocês também. Eu vou deixar uma lista, eu vou tentar filtrar bastante essa lista para que tenha exercícios bem básicos, parecidos com esses aqui, que são muito a cara do Enem. Eu tirei todas as alternativas dessas questões para não estar aqui, para a gente fazer as questões mesmos. Só deixei essa aqui para mostrar para vocês que tem como ganhar uma questão em pouco tempo usando o joguinho de cintura. E na real eu fiz, eu também não resolvi antes porque eu queria resolver com vocês. Se eu tivesse alguma dificuldade aqui resolvendo com vocês, é para vocês verem que é normal ter alguma dificuldade. E vou com certeza vou conferir, né? Se tá tudo certinho logo depois. Mas eu espero que vocês tenham absorvido. Essa matéria é meio abstrata para passar por computador, por videoaula. E eu espero então que vocês tenham absorvido bastante essa aula, tenham gostado. Se tiverem dúvidas, eu vou estar disposto na monitoria semana que vem. Vou mandar a lista de exercícios para que vocês possam fazer, vai colocar no Drive. E espero que não se assustem. É realmente uma matéria chata de se passar, mas vocês vão dar conta. Mais pra frente é só essa aula que a gente vai ter de conjuntos, com a entrada de uma matemática básica e com a entrada de outros tópicos, vocês vão ver que fica bem mais fácil de entender. E é isso. Uma boa noite para vocês, bons estudos, espero que vocês tenham gostado. E é isso, boa semana.